Galeria do Futuro, tema sério abordado com leveza, filme de Fernando Sanches e Afonso Boiar, estreia nesta quinta-feira, 18, nos cinemas. O filme que faz conexão entre o passado e o presente parte de um tema sério, a decadência do comércio no centro das grandes metrópoles, utilizando um viés leve e unido vários gêneros do cinema, comédia, ação, música, romance e um pouco de fantasia. A história segue Valentim, Marcelo Serrado, Kodak, Otávio Müller e Ed Ailton Graças, que são amigos de infância e lojistas da Galeria Futuro, um centro comercial em Copacabana que ostentava luxo e pompa no passado. Hoje é um lugar triste e decadente, com muitas dívidas. O prestes a falir, a administração da galeria é surpreendida por uma proposta milionária de um pastor que quer transformar o espaço em uma igreja evangélica. Os três amigos ficam destruídos com a possibilidade de perder o tão amada Galeria do Futuro, mas a sorte deles muda. Conto chamam um baú cheio de uma substância alucinógena dos anos 70 capaz de realizar desejos de quem a consome. Contando com a ajuda de Paula Luciana Paz, uma lojista recém-chegada, eles criam um plano mirabolante e surreal para tentar salvar a galeria e impedir sua venda. Galeria do Futuro é uma história inusitada sobre amizade, nostalgia e evolução pessoal. Os personagens presos no passado terão que confrontar o presente, vencer suas limitações e, por mais amedrontador que possa ser, encerrar o futuro. A Jornada do Brasil participou da coletiva de imprensa com diretores Fernando Sanches, Afonso Boiart, dos atores Ailton Graças, Otávio Müller, Marcelo Serrado, Luciano Paz. Boiart iniciou a entrevista respondendo uma pergunta sobre a parceria e relacionamento entre a equipe. Foi tudo muito tranquilo. A filmagem foi descontraída com muita liberdade. A maioria já tinha trabalhado junto, disse o diretor. Complementando por Luciana, foi muito bem recebida por todos ao final da filmagem. Havia uma relação de pessoas iguais, éramos uma trupe, ressaltou a atriz. Acrescentando dados sobre relacionamento entre os membros da equipe, Ailton destacou que havia, de fato, um clima de muita liberdade. O tempo todo nos palpitávamos no roteiro, dávamos sugestão, foi tudo muito agradável. Um aprendizado enfatizou sobre o desafio de unir um só filme tantos gêneros. Boiart afirmou que o mérito dos atores, eles que conseguem essa multiplicidade de uma forma muito rica. Galeria do Futuro faz também uma homenagem ao cinema com referência a filmes cultuados. Esqueceram de Mim, Matrix, Bill. Lembra dos fatos que acontecia ou começa nos anos 1980, 1990, com sessão da tarde, filmes alugados em locadoras, cinemas de rua ou transições deles para o shopping, peças encenadas ao ar livre e outros do período. Queríamos evocar tudo isso de uma maneira divertida, com muitos improvisos. Foi fácil porque toda a equipe estava comprometida com a gente, lembrou o diretor, manifestando seu otimismo com o lançamento do filme. As pessoas estão loucas para ir ao cinema, reencontrar presencialmente a arte juntos a ela, que ajudou muita gente a passar por esse período tão conturbado. Enfim, estou bem animada, afirmou. Em última análise, Galeria do Futuro parece trazer um pouco de muita coisa: crescimento, evolução, nostalgia, benefícios, males de progresso, tempo que não para e a união de um passado já distante com fatos que estão
acontecendo agora. Feche os olhos e viaje na NASA. Compartilha som de nebulosa criado por meio de sonificação de dados. A NASA publicou o som da nebulosa NGC 6302, conhecido como nebulosa da borboleta, e gerou uma música especial digna de ser ouvida em fone de ouvido, para fechar os olhos e deixar a imaginação fluir. Na NASA publicou no Instagram nesta quarta-feira 17 o som fascinante de uma nebulosa no espaço profundo. Trata-se da nebulosa da borboleta, também conhecida como NGC 6302, que está localizada na Via Láctea entre 2.500 e 3.800 anos de luz, distância da constelação de Escorpião. O processo foi realizado por meio da sonificação de dados enquanto ele voa pelo espaço mais de 966 mil km por hora, e esse processo converte dados em som. A agência explicou que essa sonificação funcionava como a tradução de dados em som. Enquanto gira da esquerda para a direita, cada comprimento de onda de luz foi aparelhado com uma família diferente de instrumentos para criar uma sinfonia de sons suaves. O som pode não ser que seria no espaço, mas um produto da imaginação humana. Compreende o espaço profundo através da música. A imaginação da nebulosa foi registrada pelo telescópio Hubble. Crise migratória na fronteira. Belarus, Polônia pode ser causa de guerra com Rússia, diz Bloomberg. Colunista da Bloomberg escreve que a situação na fronteira pode ficar muito ruim, leva à morte de imigrantes até uma guerra com envolvimento da Rússia e OTAN. Migratória na fronteira entre Belarus e a Polônia pode se tornar a causa de um conflito armado com participação da Rússia, de acordo com um artigo do colunista Andreas Kluth na Bloomberg. Sugere que Moscou e Minsk pode optar pela escalada do conflito se quiserem. O colunista diz que se houver um tiroteio entre os guardas de fronteira poloneses e belarussos, e os dois países terão que pedir ajuda de seus aliados. O colunista incluiu que os Estados Unidos e a OTAN e a União Europeia e seus aliados devem convencer a Rússia a não subir a parada. Neste verão europeu, na fronteira entre Belarus e a Polônia, aumentou o fluxo de imigrantes provenientes do Oriente Médio, norte da África, que tentam entrar na União Europeia. A situação se agravou em 8 de novembro, quando cerca de 2.000 refugiados se encontraram na fronteira com a Polônia do lado belarusso. Eles tentaram várias vezes atravessar a cerca fronteiriça, mas suas tentativas foram frustradas por guardas poloneses, inclusive com granadas de atordoamento, canhões de água e gás lacrimogêneo. Confiança do empresário do comércio cai pelo terceiro mês. Avanço da vacinação já não tem sido suficiente para injetar ânimo no comércio. É preciso que a situação da economia melhore para a recuperação acontecer, diz a CNC. Confianças do empresários no comércio da ICSC recuou 1,3% em novembro, na comparação com outubro. Essa é a terceira queda consecutiva do indicador divulgado pela Confederação Nacional no Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. Segundo o presidente da CNC, José Roberto Tadros,
Apesar do aumento da circulação de pessoas nas ruas em relação ao início da pandemia de Covid-19, a confiança apresentou queda no último trimestre. Segundo ele, isso mostra que o conjunto da economia tem afetado a confiança empresarial. Os dados indicam que, apesar de fundamental, o avanço da vacinação já não tem sido mais suficiente para injetar o ânimo no comércio. Será preciso que a situação da economia melhore para a recuperação acontecer, disse ele. A alta acumulada é de 9,7%. Apesar das 3 quedas, a confiança do empresário acumula alta de 9,7% no ano. Na comparação com novembro de 2020, a expansão chegou a 10,2%. Na comparação com outubro deste ano, a principal queda ocorreu na avaliação sobre as condições atuais, 4,1% principal devido ao recuo na confiança sobre o momento atual da economia, 8,4%. As expectativas também caíram, mas de forma mais moderada, 0,7%. As intenções de investimento subiram 0,5% no período, alta puxada pelo aumento de 2,4% na intenção de investir na empresa. O Estado poderá ter programa de apoio psicossocial nas escolas. Estudantes profissionais da educação da rede estadual de ensino poderão contar com um programa psicossocioemocional nas escolas. O objetivo é mitigar os reflexos da pandemia do Covid-19 no processo de aprendizagem, oferecendo apoio especializado à comunidade escolar, do que dispõe a Lei 9456/21, de autoria do deputado Luiz Paulo Cidadania, sancionada pelo governador em exercício André Ceciliano e publicado em edição extra do Diário Oficial de terça-feira 16. A lei que acabo de acionar atende um pedido da comunidade escolar. Tenho certeza que esse programa será de grande valia não só para os alunos, como para todos os profissionais de educação, declarou Ceciliano. A implementação do programa deverá contar com a parceria da Secretaria de Estado de Educação, de Ciência, Tecnologia e Inovação, de Saúde, além do apoio através do convênio de outras instituições públicas e privadas com habilidades socioemocionais e de terapia de grupo. Os estabelecimentos deverão contemplar as estratégias e ações sobre o tema nos respectivos projetos pedagógicos. Os municípios fluminenses também poderão contribuir para a efetivação do programa por meio dos Centros de Atenção Psicossociais do CAPS. Nas sessões pedagógicas, os nossos estudantes terão oportunidade de discutir estratégias para o aumento produtivo, combater a procrastinação e promover hábitos de estudo saudáveis. Nas sessões de atendimento psicológico, os alunos são convidados a conversar sobre meio para cultivar a saúde emocional, administrar a ansiedade em relação ao futuro, comentou deputado Luiz Paulo. Na terça-feira, Ceciliano, secretário de Educação Alexandre Vale, receberam alunos da Escola Estadual Marechal Zenóbio da Costa, localizada em Nilópolis, na Baixada Fluminense. O grupo foi selecionado para Olimpíadas de Matemática na China. Durante conversas foram citados desafios de se manter o vínculo dos estudantes com escolas em função do impacto da pandemia. A campanha mega da vacinação contra a Covid-19 começa no próximo sábado. Para dar visibilidade à ação, o ministro da Saúde vai promover eventos simultâneos nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Curitiba, Salvador e Brasília.
Começa neste sábado 20 a campanha nacional de mega vacinação contra a Covid-19 para dar visibilidade à ação. O ministro da Saúde vai promover eventos simultâneos nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Curitiba, Salvador, Brasília. O ministro Marcelo Queiroga participará da iniciativa do Rio, que ocorrerá na Cidade das Artes. A intenção é incentivar a população a voltar aos postos de vacinação para tomar a segunda dose ou a dose de reforço. A campanha tem como slogan proteção pela metade, não é proteção, vai até 26 de novembro. Este período, os postos de vacinação em todo o país estarão preparados para intensificar a imunização da população. A ação pretende incentivar que os 21 milhões de brasileiros que não tomaram a segunda dose de vacina procurem o posto, complete um ciclo vacinal. A iniciativa também pretende atingir as pessoas que estão aptas a tomar dose de reforço. Cerca de 9,3 milhões de pessoas podem reforçar a imunidade contra a doença em uma terceira dose. Nós queremos convidar todos os brasileiros que não foram tomar a segunda dose, assim como a dose de reforço, procurar as unidades básicas de saúde, salas de vacinação. A estratégia usada em cada município, essas doses estão disponíveis para a população, que ficará mais protegida e ajudará o Brasil a superar a crise sanitária e dar exemplo como uma das campanhas de vacinação mais bem-sucedida do mundo, promovida integralmente pelo Sistema Único de Saúde, disse o ministro da Saúde. Senado, presidente da INEP descarta risco de realização do Enem. Declaração de UPAs ocorre em meio à crise que atinge a autarquia após 37 servidores pedir exoneração das funções do Enem 2021 será realizado normalmente. Presidente do Instituto Nacional do Estudo e Pesquisa Educacionais e Ensino, Teixeira, da INEP, Danilo Dupas, voltou a negar nesta quarta-feira, 17, qualquer risco quanto à realização do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, marcado para os dias 21 e 28 deste mês. A declaração de Dupas ocorreu em meio à crise que atinge a autarquia, após 37 servidores ligados a cargos em comissões voltadas para a realização do Enem de outras avaliações terem pedido exonerações dessas funções. O Enem 2021 será realizado normalmente, não há qualquer risco às aplicações, disse Dupas, que participou na manhã desta quarta-feira de uma audiência pública do Senado para tratar do tema. Na semana passada, o presidente do INEP já havia comparecido à Câmara dos Deputados também para falar sobre as exonerações no Instituto. Ao abordar novamente a questões Dupas, repetiu que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou ontem, 16, que não há interferência política na elaboração do Enem. Segundo Dupas, as exonerações estão relacionadas a questões administrativas e não com provas do Enem. As provas foram montadas pela equipe técnica seguindo a metodologia que vem sendo dotada a teoria da resposta ao item TRI, e a prova possui um conjunto de questões de diversos níveis de dificuldade que são calibradas para garantir um certo nível de prova comum, portanto, que durante a montagem da prova tenha itens que são colocados e itens que são retirados justamente para garantir o nivelamento das provas, justificou. Gratificação. Segundo a Dupas, a crise na instituição teria, entre outros motivos, o debate sobre uma gratificação dada a alguns servidores, a gratificação por encargos de curso ou concurso, GCC, paga para aquelas atividades que não estão previstas nas competências da área ou da carreira do servidor. Somos questionados se é natural que esse elevado número de servidores
peça exoneração ao mesmo tempo. A resposta não, mas também não é natural que 37 servidores, aparentemente preocupados com os exames com a INEP, peçam exoneração ao mesmo tempo e na véspera da realização das provas criticou. Já o presidente da Associação dos Servidores do INEP, a SINEP, Alexandre Retamal, rebateu as acusações e disse que os servidores que pediram exoneração, que atuam em função ligados à logística e ao desenvolvimento da aplicação do exame, atribuíram os pedidos à fragilidade técnica e administrativa da atual gestão do INEP. Retamal voltou a afirmar que a oposição não se trata de oposição ideológica ou de cunho sindical e citou ainda a existência de denúncia de assédio moral. Para nós, servidores do INEP, que está acontecendo não é uma situação por conta de briga ideológica ou por motivação ideológica ou política ou uma situação por motivação financeira, disse os servidores do INEP. Não confia nessa gestão. Se confiassem, nós não estaríamos vivendo essa situação. Eu acho que cabe ao presidente do INEP um exame mais do que ficar só nos acusando, para tentar entender por que os servidores do INEP não estão confiando na sua gestão, acrescentou. Segundo Retamal, os servidores apontam como saída para a crise no INEP a doação de solução estrutural com autonomia para a autarquia. O servidor disse ainda que a prova do Enem deve acontecer sem incidentes graças ao trabalho realizado pelos servidores. O INEP precisa ter autonomia para produzir sua estatística e dados para guiar políticas públicas, disse poder ter certeza. Toda a sociedade, se o Enem 2021 for aplicado normalmente, é graças à dedicação dos servidores do INEP. Nossa responsabilidade e pedimos que os servidores sejam respeitados, finalizou. O presidente da Frente Parlamentar Mista de Educação, o deputado federal Israel Batista, PVDF, afirmou que não é normal que um número elevado de servidores tenham pedido exoneração em conjunto. Disse que o presidente do INEP não conseguiu esclarecer as questões levantadas. Batista disse que as questões não podem ser resumidas ao embate entre servidores e a presidência do INEP, como apontou Dupas. O deputado manifestou ainda preocupação com a elaboração das provas do Enem. Não é um debate de uns servidores contra a direção por causa de gratificação. Esse tensionamento começou em 2019. Nada tem a ver com a gratificação. Está se queixando a interferência amplamente defendidas pelo alto escalão do governo, inclusive o presidente da República, e o Enem é uma prova que precisa ter a cara do Brasil em uma política de Estado, não de um governador. Traz uma parte do país para os grandes debates públicos, opinou. CTF derruba desconto linear em mensalidade de faculdades. Por 9 votos, uma corte seguiu o voto preferido pela relatora ministra Rosa Weber, que se manifestou pela inconstitucionalidade das decisões. Supremo Tribunal Federal, CTF, decidiu nesta quinta, 18, derrubar decisões judiciais que consideram descontos lineares nas mensalidades da faculdade durante a pandemia de Covid-19. Por 9 votos, uma corte seguiu o voto proferido pela relatora ministra Rosa Weber, que se manifestou pela inconstitucionalidade das decisões para a ministra. As medidas foram tomadas de forma linear em todos os contratos, sem avaliar os efeitos econômicos para ambas as partes e o caso específico de cada aluno, referindo os princípios constitucionais da livre iniciativa do isonomia. Pela decisão,
Os descontos podem ser judicializados, porém deve levar em conta diversos pontos, entre eles as características do curso, carga horária, formas de avaliação, custo de transposição para aulas remotas, além da condição econômica dos estudantes. Corte julgou ações protocoladas pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, pela Associação Nacional das Universidades Particulares, a ANUP. As entidades alegam que foi retirado das escolas privadas o poder de negociar com os pais ou aluno individual os atrasos no pagamento, beneficiando quem não teve renda afetada. Devido aos efeitos econômicos provocados pela pandemia, pais e alunos passaram a cobrar redução do valor da mensalidade diante das dificuldades de pagamento, proibição de aulas presenciais e adoção de aulas virtuais. Como a falta de consenso judiciário foi acionado, diversos juízes obrigaram a redução das cobranças em cerca de 30% e 50%. Lira diz que não há espaço para reajuste e servidores com a PEC dos precatórios. Presidente da Câmara, Arthur Lira, PP Alagoas, afirmou que não vê espaço para reajuste aos servidores em 2022, com a aprovação da proposta da emenda à Constituição da PEC dos precatórios. A PEC abre um espaço de aproximadamente 90 bilhões no teto de gasto no próximo ano, mas o cálculo do Ministério da Economia apontou outras despesas como destinatários da folga, entre elas o Auxílio Brasil. Além disso, o reajuste criaria um aumento de despesas permanente para a União. Eu absolutamente não vi esse espaço, não conheço esse espaço. Os números que foram representados pela economia para a Câmara dos Deputados não previam esse aumento. Eu penso que aquele portfólio de custo que foi amplamente divulgado pela imprensa possam ser honrados, para que tenha fidedignidade, porque foi acertado nas discussões de plenário, disse Lira em entrevista coletiva na Câmara. Na terça-feira, 16, o presidente Jair Bolsonaro sinalizou com a possibilidade de o governo dar reajuste aos servidores se a PEC dos precatórios for aprovado. A declaração, no entanto, foi negada em seguida por integrantes da equipe econômica parlamentares, entre eles o relator do orçamento de 2022, deputado Hugo Leal, PSD, Rio de Janeiro. Com pandemia, Brasil bate recorde de óbitos em 2022. O país registrou quase 200 mil mortes e mais do que em 2019. O Brasil, registro de 2020, o maior número anual de mortes em sua história, resultou que está diretamente ligado à pandemia de Covid-19. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE, o país totalizou 1.503.575 registros de óbitos no ano passado, um aumento de 196.283 mortes, mais 14,9% em relação a 2019. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil somava 194.949 falecimentos por Covid-19 em 31 de dezembro de 2020, número compatível com o excesso de óbitos do ano passado. Considera apenas o registro com sexo e idade confirmados foram 1.510.068 mortes em 2020, o aumento de 195.965 em relação ao ano anterior, que significa uma taxa de 14,9%. Esse é o maior crescimento do número de mortes já registrado desde o início da série histórica em 1984, tanto em índices absolutos quanto relativos. Entre 2018 e 2019, por exemplo, variações haviam sido
de 2,7%. O crescimento engloba todas as regiões do Brasil, porém foi mais intenso no norte, 25,9%, no centro-oeste, 20,4%. Em seguida, aparece o nordeste, 16,8%, enquanto o sudeste, 14,3%, e o sul, 7,5%, foram as únicas regiões baixas da média nacional. Entre os estados, o Amazonas registrou o maior aumento, com 31,9%, seguindo de Pará, 27,9%, e Mato Grosso, 27%. Para o efeito de comparação, o crescimento mais alto em 2019 havia sido de Sergipe, com 6,2%. De acordo com o IBGE, cerca de 73,5% de óbitos em 2020 ocorreram em hospitais, 20,7% em domicílio, 5,8% em outubro, local de ocorrência ou sem declaração. Além disso, 99,2% das 195.965 mortes, mais consideradas apenas aqueles com sexo e idade confirmados no ano passado, se deram por causas naturais, que incluiu doenças com Covid-19. As pessoas com mais de 60 anos de idade, a faixa etária mais vulnerável à Covid, responde por 75,8% do excesso de óbitos, com aumento de 148.561 em relação a 2019. Já o número total de mortes de menores de 15 anos caiu 15,1% em 2020. Outro efeito da pandemia foi nos matrimônios. Números de registro de casamentos teve uma redução de 26,1% em 2019 e 2020, de 1.024.676 para 757.179, maior queda de série histórica. Essa tendência é observada desde 2015, mas o IBGE diz que a variável foi afetada pelo isolamento social em decorrência da Covid. Já os nascimentos caíram 4,7%. Todos os dados se baseiam nos registros de nascimentos, casamentos, óbitos dos cartórios dos países. A viagem. Bolsonaro contesta a comparação de sua viagem com uma de Lula. O presidente encerrou uma viagem de 6 dias pelo diâmetro Bahrein e Emirados Árabes. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, ironizou nesta quinta-feira, 18, no diâmetro, as comparações que foram feitas entre seu giro pelo Oriente Médio e a recepção ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, na Europa. Eu vi na Globo News Bolsonaro decepcionar Lula em sucesso. Pelo amor de Deus, declarou antes de embarcar de volta ao Brasil. O presidente brasileiro encerrou uma viagem de 6 dias por 3 países, além do diâmetro. Esteve também nos Emirados Árabes Unidos e no Bahrein. Ele se encontrou com autoridades locais e empresários, além de ter visitado eventos como uma feira do setor aéreo e a Expo 2022 em Dubai. Simultaneamente, Lula, provável adversário do presidente na eleição do ano que vem, teve vasta agenda na Europa, onde visitou o Parlamento Europeu e foi recebido com honras de chefe do Estado pelo presidente da França, Emmanuel Macron. A coincidência levantou comparações entre as duas viagens e observações de que, enquanto o petista visitava líderes democraticamente eleitos, Bolsonaro encontrava ditadores do Golfo Pérsico. Na véspera, antes de visitar o estádio que sediará a final da Copa do Mundo no ano que vem, no diâmetro, Bolsonaro já havia alfinetado o periplo
do petista. O Lula tem que andar pelo Brasil, disse o presidente. Bolsonaro afirmou que sua viagem pelo Oriente Médio foi altamente positiva, excelente. A viagem conversas excepcionais, declarou sem entrar em muitos detalhes e respeito do que foi tratado com os líderes árabes, que é reservado, disse. De acordo com o presidente, a imagem internacional do Brasil é muito boa e o país vem tendo protagonismo crescente no palco global. O Brasil cada vez mais assumiu destaque no mundo. Há um grande interesse em várias áreas, em especial a agronegócio. O agronegócio, a necessidade de segurança alimentar. O governo brasileiro, alvo de críticas por vários atores internacionais, sobretudo na área ambiental, com relação à gestão da pandemia da Covid-19, entre outros temas. Bolsonaro, no entanto, reafirmou que seu governo goza de credibilidade. Só o tratamento dispensado para nós na viagem. Nós a eles demonstrar que vivemos uma boa fase, disse. Ele reforçou também uma das declarações mais polêmicas que deu durante o giro, quando disse uma plateia de investidores em Dubai que a Amazônia não pega fogo. Isso contraria dados obtidos por satélite que contrastam o crescimento de focos de incêndio na floresta. Quero te convidar para ir com um galão de gasolina no coração da floresta amazônica e ver se pega fogo. Não pega fogo. Vocês, imprensas, continuam batendo na tecla de falar mal do Brasil.